Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito comumente visto em nossos consultórios. A avaliação daquele paciente que tem algum sangramento ou que tem uma anormalidade no teste de coagulação. Isso mesmo, vamos falar sobre coagulação no vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Geitson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui cerca de 10, 15 minutos falando de algo importante e relevante acerca da hematologia ou ainda da medicina de forma geral. Hoje nós vamos abordar sobre algo que é muito interessante, que são as alterações da coagulação. A coagulação, se você não sabe, é uma das partes que é estudada pela hematologia. A hematologia ela pode ser dividida de forma bem simples na parte benigna, que avalia principalmente distúrbios como a anemia, a trombocitopenia, a leucopenia, distúrbios oncohematológicos, que são aquelas doenças malignas, dentre elas nós podemos citar a leucemia, os linfomas, mieloma múltiplo, entre outras malignidades. Por fim, ainda acerca da hematologia, nós temos a avaliação dos distúrbios de coagulação. Tanto aqueles distúrbios que favorecem um risco maior de sangramento, como também aqueles distúrbios que favorecem um aumento do risco substancial de a pessoa ter uma trombose, um evento tromboembólico. Hoje vamos ser mais específicos acerca dos distúrbios que aumentam o risco de sangramento. Isso mesmo, quando aquele paciente chega por causa de algum sangramento, encaminhado por algum profissional devido a ter realizado um procedimento cirúrgico e durante o procedimento ter apresentado uma quantidade de sangramento maior do que o esperado, ou ainda aquele paciente que vai para avaliação do hematologista porque deu algumas alterações nos testes de coagulação que se antecedem, muitas vezes, à realização de alguns procedimentos cirúrgicos. Antes de prosseguir, claro, gostaria de agradecer a todo o apoio que você tem proporcionado para o crescimento do canal. Isso mesmo, nós estamos crescendo dia após dia e isso não estaria ocorrendo se não fosse com sua ajuda. Por isso, peço, se você não é seguidor do canal, considere se inscrever, pois assim a gente ganha importância dessa plataforma. Ainda, se você gostar desse conteúdo, achar ele interessante, deixa aí o gostei e, claro, se você acha que também vai contribuir para o crescimento do conhecimento de uma outra pessoa, compartilhe ele, pois assim temas como esses poderão ser sugeridos para você, para essa outra pessoa e, claro, você também estará contribuindo para o crescimento da gente. Bem, voltando aqui para a avaliação da coagulação, a coagulação é um processo fisiológico, ou seja, é um processo normal. Todo mundo tem que ter o adequado funcionamento da coagulação. Com qual propósito? A finalidade da coagulação, ou seja, da hemostasia, é fazer com que o sangue continue sendo fluido dentro do próprio vaso, tornando assim ele incapaz de coagular dentro do próprio vaso, ou ainda se tem algum rompimento dessa estrutura vascular, desse sistema de canais que nós chamamos vasos sanguíneos, que não permita o sangramento contínuo e, em consequência disso, a pessoa ter uma perda sanguínea maior do que o esperado. Esse é, de forma bem simplificada, o objetivo da coagulação. A formação do produto final da coagulação é o coágulo. O coágulo é um aglomerado de proteínas e células que são formados a partir da reação química em sequência de diversos fatores de coagulação, que, por final, vai levar à formação de uma proteína chamada fibrina, que depois de organizada, levará à formação do coágulo estável. Isso também é uma forma bem simplificada de demonstrar como é a coagulação. Para isso ocorrer, ou seja, para a formação final do produto que é a fibrina, tem que haver uma sequência de eventos que deve estar muito bem organizada. E essa sequência de eventos depende de três fatores, principalmente,
que vão levar à formação final do coágulo. Ou seja, para a coagulação ocorrer, nós podemos dividir como se fosse um triângulo e as pontas desse triângulo têm que estar funcionando perfeitamente. São elas os vasos sanguíneos, as plaquetas e os fatores de coagulação. Vamos tentar detalhar um pouquinho cada um de forma bem simples para que você possa compreender e, claro, depois disso a gente vai falar como é que se dá a avaliação dos transtornos hoje, mais especificamente dos transtornos hemorrágicos, ou seja, aqueles transtornos que favorecem a pessoa a ter sangramento. O primeiro ponto são os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são estruturas compostas por endotélio, que é uma célula especializada, que faz como se fosse a parede interna do vaso. Também pode ser composto por músculos e fibras de colágeno. Todas essas estruturas têm que estar funcionando normalmente, pois se você tem o distúrbio de alguma dessas estruturas, ocorre o favorecimento de risco do sangramento. É o que ocorre, por exemplo, na deficiência de vitamina C, que por sua vez vai levar a um processo que nós chamamos de escorbuto, que vai culminar, por exemplo, na formação de um colágeno ruim, um colágeno com a qualidade insuficiente para manter a estrutura do vaso adequada. Consequentemente, o vaso mais frágil favorecerá o risco maior de sangramento. É o que ocorre também à medida que nós envelhecemos e há uma diminuição progressiva, e isso infelizmente é algo que é até esperado, do colágeno. O colágeno, como apontei, é uma estrutura do tecido conjuntivo que é importantíssimo para a sustentação do vaso sanguíneo, porque à medida que ele se torna mais raro, mais fraco, ocorre um risco maior de sangramento. Outros distúrbios musculares, distúrbios da própria formação também do colágeno de origem genética, também podem favorecer o risco de sangramento. É o que nós vemos, por exemplo, em doenças como osteogênese imperfecta, é o que nós vemos em doenças como síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, telangiectasia hereditária. Tudo isso são alterações vasculares que favorecem o risco de sangramento. Porém, não é o vaso sanguíneo a estrutura que mais comumente está alterada, favorecendo assim o distúrbio de coagulação. Como o vaso, afirmei, não é o mais comum, pode ser uma outra estrutura, que é a plaqueta. A plaqueta já foi tema de vídeo aqui no canal e você pode conferir nos vídeos que eu vou deixar aqui em cima à medida que esse vídeo progride. Nós sabemos da importância dessa estrutura celular, ou seja, ela não é uma célula, ela é um fragmento de célula, mas que é de fundamental importância para o adequado funcionamento da coagulação. Assim, se a plaqueta está numa contagem inferior ao normal, há um risco maior de sangramento. Esse risco costuma se elevar à medida que ocorre uma redução maior da quantidade de plaqueta ali nos níveis em torno de 50 mil. Porém, mesmo em pessoas acima desse nível que tenham outros distúrbios associados, como distúrbios vasculares, distúrbios dos fatores de coagulação, que a gente vai falar mais a seguir, pode ocorrer também um risco maior de sangramento. Uma outra situação que pode ocorrer é que mesmo aqueles pacientes onde a contagem de plaqueta é adequada, ou seja, tem a contagem normal, ela pode ter o funcionamento inadequado. É o que ocorre, por exemplo, quando a pessoa usa medicações, a exemplo do AS, da aspirina, que por sua vez favorece um risco maior de sangramento devido a um funcionamento inadequado da plaqueta, pois o funcionamento dessa droga é exatamente para impedir a agregação plaquetária. Outras drogas também podem contribuir para esse distúrbio. É o que ocorre, por exemplo, com drogas antiplaquetárias como o clopidogrel, como prasugrel, como tirofiban, como ainda o ginkgo biloba, enfim. Doenças como a uremia pode também favorecer distúrbios de coagulação por causa da dificuldade da agregação plaquetária. O próximo passo que favorecerá um aumento do risco de sangramento é quando ocorre um distúrbio de coagulação por causa da deficiência ou inadequabilidade dos fatores de coagulação.
Doenças como hemofilia, doença de von Willebrand, em que ocorre respectivamente a redução do fator 8, fator 9 e do fator de von Willebrand, favorece, dessa forma, por redução dos fatores de coagulação que eu citei, um risco maior de sangramento. O fator de von Willebrand ele é mais peculiar porque ele funciona, de forma bem simplificada, como uma ponte entre a plaqueta e o vaso que foi lesado. E aí, em consequência disso, essa ponte não ocorre e, por causa disso também, não ocorre também várias sequências de eventos que são necessárias para o adequado funcionamento tanto da plaqueta como dos outros fatores de coagulação. Daí, um risco maior de sangramento também. Deficiência de outros fatores de coagulação pode ocorrer. É o que ocorre quando pacientes têm doenças do fígado. O fígado, vale lembrar, é um órgão fundamental para a fabricação de alguns fatores de coagulação, como o fator 7, o fator 9, o fator 10, a própria protrombina, que é o fator 2. Então, são fatores que são importantes para a coagulação. Dessa forma, pacientes que têm distúrbios do fígado, como hepatites crônicas, cirrose hepática, têm a tendência a ter distúrbios hemorrágicos por causa da deficiência de alguns fatores de coagulação. A investigação dos transtornos hemorrágicos depende, obviamente, da forma como se apresenta esse distúrbio. Se é por hematomas, há uma chance de ser deficiência de alguns fatores de coagulação. Se ocorrer equimoses, petequias, pode ser vascular, pode ser plaquetário. Então a investigação se dará por meio da pesquisa de alterações vasculares ou ainda de alterações plaquetárias. Testes como dosagem de fatores de coagulação, testes como a curva de agregação plaquetária, que são testes que são menos comumente solicitados, vão ser necessários à medida que os testes de triagem, que são aqueles testes que nós conhecemos como TP, ou também chamado TAP em algumas regiões, TTPA ou PTT, como é chamado também em algumas regiões, o fibrinogênio, que são todos esses três exames de triagem, se alterados, pode ser necessário testes complementares como os que eu afirmei. Então, a gente tem que ter a avaliação do hematologista, se for necessário, para que, dessa forma, a pessoa possa concluir a investigação daquele transtorno, daquele distúrbio hemorrágico, que pode ser, de fato, algo genético, algo hereditário, algo que seja permanente, mas pode ser algo temporário, pois ele pode estar tendo apenas alterações que são temporárias, alterações que são sutis, que estão fazendo com que, dessa forma, leve a alterações dos testes de coagulação e com isso eu possa corrigi-los. Tá legal? E aí? Você sabia da importância da gente saber um pouco sobre a coagulação e principalmente sobre como investigar os defeitos? Tá aí, esse é o objetivo do canal de Hematologia Hemato na Web, tornar a hematologia mais simples e compreensível ao nível de todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que, se vocês gostem, contribuam divulgando o canal e também compartilhando o conteúdo desse vídeo para outras pessoas. Espero que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima.